que Pedro disse assim? A história da Bíblia. Por que Pedro, quando viu Jesus andando por sobre as águas, ele disse: Senhor, observe, ele disse: Senhor, se és tu mesmo, aquele, em outras palavras, aquele que nós vimos ressuscitar, que nós vimos curar o leproso, o cego, o mendigo, começar a andar, se é tu mesmo que vem aí, então manda que eu vá contigo até você, andando sobre essas águas. Observe que as águas estavam violentas a ponto de o mar naufragar o barco. E aí ele disse para Jesus isso, só que ele disse Senhor, então ele sabia com o que ele estava falando. E o grande mistério que Deus me revela é que ele queria ser não apenas uma teoria do milagre de Deus, mas ele queria ser o próprio milagre. Ele queria andar sobre as águas e ele andou. Porque aquele Pedro que a gente conhece, né? Que ele, um exímio pescador, conhece aonde tem o peixe e a hora que ele pode pescar, a hora exata. Mas ele disse que ele queria andar sobre as águas e ele andou. Jesus disse vem e ele foi e andou. Só que em determinado momento, conta a história, né? Que ele ficou com medo. Ele olhou para o problema que ele estava vivendo. E aí é que está o nosso problema. É que nós costumamos olhar muito para o problema e deixar com que o mistério aconteça, o milagre aconteça. Que nós possamos viver o milagre. E a gente não vive o milagre. Veja só esse rio aqui, o rio Amazonas. A maré está enchendo e de repente, como Moisés, né? Fazer com que o mar se abra para que o povo pudesse passar, e ele passou, porque Deus estava à frente. Então, tudo que nós vamos fazer, Deus tem que estar à frente da situação, senão não funcionam as coisas. Deus tem que estar à frente. Abraão recebeu a missão de Deus de ser a própria bênção. Eu preciso ser a própria bênção, você precisa ser a própria bênção, ou seja, desfrutar daquilo que é materializado para poder então compartilhar com outras pessoas sobre o que Deus está mandando fazer. É muito linda essa história de Pedro, porque ele queria e foi a própria bênção. Veja que ele era um pescador apenas, muita gente fala mal dele, mas ele conseguiu andar sobre as águas, coisas que nenhum outro discípulo conseguiu. Seja você também uma bênção. Eu estou lutando para ser uma bênção, para ser o próprio milagre, para poder compartilhar esse milagre com propriedade, falar com propriedade, porque eu sou o milagre, eu quero fazer o milagre por meio do nome de Jesus. Deus abençoe.